As nossas boas-vindas a todos e a todas. A nossa sessão 2, ou unidade 2, tem como tema a leitura. E nisto vamos refletir sobre 4 pontos essenciais, nomeadamente a leitura crítica, a organização de ideias e a argumentação. Falaremos também da redação e apresentação de trabalhos científicos e, por fim, iremos fazer uma reflexão acerca das citações de bibliografias. Portanto, quanto ao nosso primeiro tópico, referente à leitura crítica, é importante aqui destacar que é fundamental ler e refletir sobre as leituras antes de iniciar o trabalho de campo. Na unidade 1, nós falávamos do trabalho científico e dentro dele nós acabamos abordando por vários assuntos, nomeadamente a questão relacionada à validação de dados, sob pena de incorrermos ao senso comum, que é o facto do autor possuir crenças e teorias cujo posicionamento é apenas do próprio pesquisador ou de alguma pessoa próxima em que ele não tem a possibilidade de validar ou colaborar com autores que já têm uma publicação sobre esta mesma crença. Então, para que o investigador não fique muito colado, muito preso, muito dependente ao senso comum, é importante que este faça leituras que lhe ajudem a construir um problema de pesquisa, que lhe ajudem a trazer a relevância para o desenvolvimento da pesquisa. Portanto, é através desta leitura que ele tirará os principais pontos de referência teórica da investigação. Estamos a falar de modelos, estamos a falar de conceitos, e até aí ele começa a perceber de fato que há viabilidade para realizar esta pesquisa. Então, o trabalho científico, ele deve exigir este rigor científico. É importante que existam dados que realmente validem aquilo que é a posição, a opinião do investigador, a opinião de quem lhe fornece dados. Então, dentro do trabalho científico, é importante conhecer o que já foi escrito sobre o tema que se pretende investigar. É através destes pontos que nós iremos perceber se o nosso tema é viável ou não. Se existirão autores que vão nos ajudar a credibilizar os factos que nós apresentamos na nossa pesquisa. Então, é através da leitura que é feita. E na unidade 1, quando falávamos da questão da problemática, ou da pergunta de partida, nós falávamos da fase exploratória, que consistia na leitura de aspectos ou de obras ou de literaturas relacionadas com a do pesquisador para, de facto, perceber até que ponto este tema pode ser viável. Então, não obstante a importância que nós damos à leitura, nós também podemos fazer uma pergunta: o que é que nós essencialmente iremos ler? Percebemos que é importante fazer a leitura, mas o que é que de facto nós podemos ler? Então, partindo do problema, que é a pergunta de partida, nós podemos nos questionar: que textos, que trabalhos científicos foram produzidos por outros autores que podem nos dar suporte ao nosso trabalho? Existem outros autores que focam temas semelhantes ou com alguma ligação em relação ao nosso? E é importante também, quando estivermos a pensar o que ler, podermos nos direcionar a textos ou trabalhos científicos que trazem abordagens diferentes. E isto vai nos ajudar a diminuir aquilo que é a redundância, ou seja, falarmos de algo que já foi efetivamente abordado.
E aí vamos dizer, ok, desenvolvemos a nossa monografia, desenvolvemos o nosso trabalho, mas no fim, a mesma conclusão que eu tirei taxativamente, a mesma conclusão que o autor tirou. E daí incorremos aquilo que é o desuso da nossa pesquisa. Ela acaba não tendo uma pertinência, uma relevância, uma atualidade dos dados que nós apresentamos. É importante que, enquanto pesquisador, enquanto acadêmicos, ao questionarmos sobre o que ler, possamos refletir ou preferir textos que reflitam sobre os dados que apresentam. Quando nós vamos ler os textos ou os trabalhos científicos de diferentes autores, nós conseguimos criar novas ideias através das limitações, através dos resultados de determinadas pesquisas, nós podemos abrir um horizonte para aquilo que nós a posterior podemos pesquisar. Portanto, é importante nós questionarmos sobre estas alternativas quando estivermos diante desta questão de o que é que nós efetivamente podemos ler. No fim de cada trabalho científico, ou seja, no fim de cada texto, no fim de cada trabalho, de cada publicação ou de cada obra, é importante que nós, enquanto autores, anotemos as principais ideias e possamos responder à questão relacionada a quais são os dados ou ideias bastante relevantes para abordar a minha questão de partida. Ou seja, nós vamos ler diferentes obras, vamos ler diferentes artigos científicos, diferentes monografias, dissertações, teses, e no final nós podemos ter ali a questão sobre o que é que realmente nós podemos tirar de relevante, de importância destes textos, destes trabalhos que vão me ajudar a criar ou a construir a minha questão de partida. Nós também, para nos ajudar a focar e a organizar a nossa leitura, as nossas informações, podemos também criar grelhas de leitura, onde nas grelhas de leitura nós vamos colocar, por exemplo, o título da obra que nós lemos, o número de página que reflete mais ou menos aquilo que é a importância do que nós vamos abordar no texto que estamos a produzir, o ano da publicação, o nome do autor, entre outros elementos que vão nos ajudar realmente a recordarmos-nos daquilo que nós fomos pesquisar e daquilo que de facto vai nos interessar numa obra. Obviamente eu preciso de um capítulo numa determinada obra, num outro precisarei do outro, num outro precisarei. Então é importante elaborar esta grelha e colocar ali as ideias que realmente nos interessam enquanto pesquisadores. E também é importante refletir sobre esta questão da quantidade e qualidade da leitura, porque nós podemos ler 80, 90 obras, mas quando formos para colocar a informação dentro do nosso texto, percebermos que das 90, apenas 2 ou 3 autores é que incidem as suas temáticas naquilo que se assemelha à nossa pesquisa. Então, é importante fazer essa segregação, esta separação do que realmente é importante para a nossa pesquisa, o que realmente aborda com semelhança ou com semelhança sobre aquilo que nós estamos ali a pesquisar, quais são os autores que validam as nossas ideias, quais são os autores que refutam as nossas ideias. Então, são estes que nós vamos pesquisar, sob pena de irmos às cegas e trazermos ali bastante literatura, mas quando vamos para utilizá-las, perceber que parte significante não trata daquilo que é o nosso foco na pesquisa. Tal como explicamos na semana passada, quando falávamos da questão de partida, nós falávamos da fase de exploração, que iria nos ajudar a construir a pergunta de partida. E na exploração nós dizíamos que era importante fazer leituras, fazer entrevistas,
E hoje aqui nós acrescentamos aqui algumas técnicas também que podem nos ajudar a consolidar a viabilidade do nosso estudo. Estas técnicas podem ser a observação do fenômeno social, ou seja, em vez de eu ir fazer apenas entrevistas de alguns autores que podem ajudar a desenvolver a pesquisa, eu também posso observar o fenômeno social. E esta observação pode ser participante. Geralmente, a observação participante é aquela enquanto que eu, enquanto pesquisadora, sou parte integrante do meu fenômeno social, ou pode ser não participante, que é aquela que eu não faço parte. E esta observação não participante, muitas das vezes, é a mais preferida por vários autores que fazem as suas publicações, por ser aquela que permite uma independência entre o fenômeno social e o pesquisador. E aí o pesquisador tem a capacidade de tirar mais, de se aprofundar mais ao tema, porque ele não está muito envolvido dentro do fenômeno social. A outra técnica também que vai nos ajudar a explorar, a verificar a viabilidade do nosso tema é a análise documental, que é aquela técnica baseada no levantamento de informações que nós vamos obter dentro do nosso fenômeno social, dentro de onde nós fazemos a pesquisa. E esta análise documental, assim como a observação do fenômeno social, eles são elementos bastante importantes para complementar a nossa pesquisa. Portanto, no terceiro ponto, cabe abordar ou conversar sobre a organização de ideias e de argumentação. Este dado também não é novo, foi também um bocado refletido na unidade 1 ou no primeiro vídeo, onde nós trazíamos a relevância da chuva de ideias. E hoje nós aqui trazemos este dado também apenas para nos ajudar ainda a aprimorar aquilo que é a nossa compreensão. E após escolher o tema, é importante que o pesquisador procure verificar se este tema engloba os seguintes critérios. Primeiro, o tema que nós escolhemos para desenvolver o nosso trabalho científico, que vimos na unidade 1, que pode ser o artigo científico, a dissertação, o projeto de investigação, o ensaio acadêmico, entre outros. Aquele tema que nós escolhemos para desenvolver, ele deve ser do nosso interesse enquanto pesquisador. Só após escolhermos um tema que realmente nos toca, é do nosso interesse, vai nos ajudar a trazer uma experiência gratificante, além de contribuir para a literatura na área estudada, porque são as nossas áreas de interesse. Então, se eu me interesso pela agricultura, eu não vou, obviamente, produzir um artigo versado à matemática. Ele pode até ter lá o seu sucesso, mas em termos de contributo para aquilo que é a minha área de interesse, não estarei muito a dar valor ou agregar valor àquilo que é a minha área. Então, é importante que o tema que nós possamos escolher seja do interesse do pesquisador. E isto também vai lhe dar este bom gosto e esta força e motivação para efetivar a sua pesquisa. O tema deve ser adequado tanto para a sua formação, quanto ao tempo, recursos e energia que o pesquisador poderá dedicar à sua pesquisa. Geralmente, as instituições de ensino, elas já exigem e já aclaram sobre a necessidade de enquadrar o tema a ser desenvolvido e a linha de investigação do curso ou de especialização que o pesquisador está a seguir. Então, é importante. Quanto ao tempo, é importante também que o tempo seja bastante adequado. Por quê? Porque nós ali vamos perceber a amplitude que se enquadra a nossa formação, que se enquadra
a periodicidade que nos foi dada para iniciar a pesquisa até terminar. Esta questão também nós falávamos na unidade 1, quando falávamos de aspectos a considerar para verificar a execuibilidade, a viabilidade do nosso tema. Era importante, falávamos que era importante delimitar o tema, sob pena de não realizar a pesquisa. Então, é importante que existam recursos capazes de suportar a pesquisa, que a nossa força, enquanto pesquisador, também seja adequada para a efetivação da pesquisa. O tema deve ser suficientemente documentado. É a questão do senso comum. Voltamos a isto como na unidade 1. O material bibliográfico importante deve ser suficiente, facilmente identificável, disponível e, acima de tudo, deva nos permitir, enquanto pesquisador, fazer uma rápida pesquisa. Porque porque se tivermos que incorrer o risco de nós, enquanto pesquisador, escolher um tema que dificilmente poderemos ter dados bibliográficos, logo teremos problemas para alcançar o nosso objetivo de pesquisa. Porque toda a informação que nós obtivermos no campo, tanto entrevista, tanto documental, precisaremos de autores que validem estes posicionamentos, validem estas opiniões. Então, é importante que haja material bibliográfico que suporte a informação que nós vamos escolher dentro do nosso estudo de caso, dentro do nosso estudo de campo. Depois de nós termos desenvolvido algumas ideias acerca do tema, é muito importante descobrir quais são os fatores relacionados ao tópico em causa. E neste ponto, o investigador deverá ter o cuidado de delimitar a sua área em estudo. E se neste momento nós percebermos que não existem literaturas suficientes para validar, para colaborar com a nossa pesquisa, aí também nós já conseguimos refletir sobre a questão da viabilidade. Começamos a perceber que, se calhar, é importante recuar nesta temática porque não possuímos elementos suficientes para fazer face à pesquisa ou o tema que nós levantamos. É importante que se faça uma chuva de ideias. Esta questão falamos bastante na unidade 1, quando explicávamos o que é realmente a chuva de ideias. E é na chuva de ideias que nós vamos perceber a dimensão do tema que nós estamos ali a seguir, os objetivos que se pretendem alcançar com a pesquisa e a delimitação espacial onde a pesquisa estará assenta. Então, é bastante importante. Aqui nós trazemos um desenho, um draft da chuva de ideias. É importante que dentro da chuva de ideias possamos efetuar pesquisas, estamos a falar daquela fase exploratória. É importante que façamos reflexões, perguntas. Vimos isto também na unidade 1. Examinar as tendências, o que é que realmente está se a falar atualmente sobre o tema que eu vou pesquisar. É importante identificar ou construir hipóteses. Esta questão também depende muito da inclinação da pesquisa. Se for uma pesquisa quantitativa, faz sentido falar de hipóteses, mas se for uma pesquisa qualitativa, aqui nós substituímos pelas perguntas de investigação. É importante explorar as provas ou evidências que esta pesquisa nos pode trazer. E, assim como é importante definir o problema, ou seja, a pergunta de partida. Então, são dados importantes a ter em conta quando fazemos a construção da nossa chuva de ideias. E, por fim, nós iríamos aqui conversar de forma, assim, de forma penúltima, nós iríamos conversar sobre a redação e a apresentação de trabalhos científicos, e aqui nós preferimos trazer
algumas dicas ou alguns pontos sobre dois tipos de trabalhos científicos: o projeto de pesquisa e a monografia, que é o trabalho que culmina com o fim do curso de licenciatura, que neste caso nós só teremos já no final do nosso curso. Então, antes de apresentar o projeto, é importante que se faça uma edição final no texto. Aqui, além do projeto, falamos também, por exemplo, do artigo científico, do trabalho de campo. Sempre que nós terminarmos de fazer o trabalho, antes de fazer a submissão, é importante que façamos uma edição final do texto. É através dessa edição, desta revisão, que nós vamos encontrar pequenos erros, pontos esquecidos, vírgulas mal colocadas e pronto. Nesta mesma revisão ou edição do texto, nós podemos também fazer uma análise. Será que o que eu escrevo dentro do meu trabalho realmente é convincente? Chego a uma conclusão coerente? A questão da conclusão é importante, fazer uma ligação entre aquilo que é o objetivo que eu inicialmente tracei e aquilo que eu estou a chegar como conclusão. Será que respondo ao objetivo traçado? A escrita conta com um ritmo adequado, de maneira que dá confiança ao leitor do começo ao fim? Será que a informação que eu apresento realmente tem a sua credibilidade, tem o seu posicionamento? Conseguimos perceber que neste ponto é a opinião do autor e neste ponto é a opinião dos teóricos com que ele trabalhou. Então, depois de nós passarmos este pente fino, fazermos estes questionamentos, aí podemos assumir que o nosso trabalho já está finalizado. Então, é importante que nós possamos fazer esta autocrítica, façamos esta revisão para, de fato, trazermos aquilo que é a qualidade do nosso trabalho científico. Portanto, quanto à monografia, a apresentação do trabalho científico, ela deve exigir, no mínimo, um domínio por parte do autor que apresenta. É importante ou é fundamental que o pesquisador conheça certas normas especiais relativas à linguagem. Isto vale não só para a monografia, mas também para todos os trabalhos científicos. Estes trabalhos de campo que nós geralmente submetemos ou somos obrigados a submeter por módulo, eles devem seguir estas recomendações, devem seguir essas sugestões. A linguagem científica ela deve ter um caráter impessoal. Geralmente nós temos percebido em trabalhos científicos, nós utilizamos, nós conhecemos. É importante sempre usar a terceira pessoa, ter do singular como do plural. Temos aqui exemplo de alguns erros que nós temos visto em trabalhos. Meu trabalho, meus estudos, minha tese. Então, é importante que nós usemos o presente trabalho, o presente estudo, a presente monografia. Dentro da monografia, devemos perceber que a monografia ela deve implicar saber formular uma questão pertinente, ou seja, a questão que nós levantamos na nossa pesquisa deve ser pertinente e viável de solução. Como dissemos inicialmente, quando falávamos da leitura, é importante que se conheça o que já foi escrito sobre o fenômeno que vai se investigar. É importante determinar a dimensão do fenômeno social. Esta questão falamos na unidade 1, onde dizíamos que o objeto deve ser delimitado, deve ter um âmbito e objeto de estudo restrito. Então, é importante que haja foco quando construímos o nosso trabalho
de investigação. E trazemos também apenas para refletir e para direcionar alguns dos problemas que geralmente são usuais ou comuns de se ver quando o pesquisador está para investigar ou para identificar um tema de investigação ou um trabalho, quando está para desenvolver um trabalho de investigação. Primeiro é a gula livresca, o facto de percebermos que vamos ler tudo que já foi escrito no mundo, não conseguimos delimitar a amplitude daquilo que será a nossa leitura. Vimos há pouco, quando falávamos da quantidade e qualidade, é importante fazer esta segregação, esta separação, esta divisão daquilo que realmente nos interessa e daquilo que realmente existe. Então, é importante se focar naquilo que nos interessa. Outro problema que nós geralmente percebemos, os pesquisadores, alguns pesquisadores recolhem vários dados sem ter objetivos, sem ter objeto e nem ter um âmbito de investigação definido. Então, depois o que pode acontecer? Já tem dados, já tem entrevistas, mas ainda não sabe o que realmente vai fazer com as entrevistas, ainda não sabe o que pretende com a pesquisa. Já tem entrevista, já fez observação, mas não sabe qual é o objeto do seu trabalho. Então, isto pode, de facto, constituir um problema, uma limitação para a execução da pesquisa. Outro problema é a ambição desmedida. Enquanto pesquisador, às vezes, queremos compreender a globalidade do fenômeno complexo e pluridimensional. Exemplo, vimos isto também na semana passada, quando falávamos de alguns exemplos inexequíveis. Compreender o impacto da internet no jornalismo. Como é que nós vamos medir esse impacto? E em que jornalismo? Qual é o âmbito? Qual é a delimitação? Então, pensamos que vamos resolver o problema do mundo inteiro. Isso pode realmente constituir um entrave para a execução da pesquisa. Outros pensam que não. Vou tentar camuflar a limitação da minha pesquisa usando uma linguagem mais pomposa, mas que é incompreensível para quem lê o trabalho. Então, temos ali uma pesquisa, mas com várias terminologias, várias formas de linguagem, mas quando vamos ler, vamos perceber que pouco de qualidade é aquela pesquisa, a falta de coerência linguística. Então, é importante ter muita, mas muita atenção nestes pontos que podem constituir grandes problemas. E, por fim, teríamos aqui falar das citações e da bibliografia. Aqui trazemos apenas os pressupostos básicos ou os conceitos. Primeiro é a questão da citação. Citar é utilizar ideias de um autor num texto ou discurso que é nosso enquanto pesquisador, mesmo que todas as palavras usadas para transmitir estas ideias são nossas. Ou seja, eu fui ler a obra da Iraê Lundin, fiz a leitura, percebi o que ela disse e fui interpretar aquelas palavras em palavras minhas como pesquisadora. Aí eu apenas vou citar, porque aquelas ideias não partem de mim. Eu apenas fiz apenas trouxe dentro do meu texto ideias, as mesmas ideias da Iraê Lundin, mas transcritas de outra forma. Então, aí apenas vou as citar. Tem a questão da referência. É quando nós indicamos um autor ou uma fonte de citação ou de uma transcrição. Vamos ver depois o que seria uma transcrição. Quando falamos da referência, vimos também na sessão passada, nós vamos citando ao longo do texto, de acordo com Lundin, de acordo com Ruas, de acordo com Gil, metodologia isto. No final da nossa pesquisa, nós devemos referenciar ou indicar os autores que nós usamos dentro do nosso texto.
Então, é bastante importante que todos os autores citados ao longo do texto sejam, no final, referenciados. Transcrição é quando nós usamos as expressões verbais de um determinado autor e transportamos aquilo para o nosso texto ou discurso. Então, é simplesmente a transcrição tem a ver geralmente com a retirada da ideia de um determinado autor para o nosso texto. Quanto à universidade aberta, o ICED, já se usa as normas APAS e elas devem ser bastante consolidadas, lidas. É importante fazer bastante leitura para perceber as regras, para citar e referenciar autores. Isso conversamos também na seção 1, a importância de fazer a leitura sobre este normativo para aprimorar a qualidade da nossa pesquisa científica. As referências devem ser listadas por ordem alfabética crescente a partir do apelido do primeiro autor. É importante. Nós vamos apanhar primeiro Bardim, depois Antônio, depois Zeca, depois temos o Mário. Então é importante seguir a ordem alfabética a partir do apelido do primeiro autor. Vamos imaginar uma obra que é produção conjunta de 3 autores, então vamos sempre começar do apelido do primeiro autor. As referências do mesmo autor devem ser ordenadas por ano de publicação, do ano mais antigo para o mais recente. Geralmente temos autores que têm várias edições. Temos, por exemplo, o Antônio Gil. Temos Gil 2002, Gil 2008, Gil 2012. Então, nós já começamos de 2002, depois 2008, depois 2012. As referências bibliográficas devem seguir sempre as mesmas normas. Existem várias normas para citação. A Universidade Aberta, que é o ICED, ela já usa normas APAS, mas também podem existir normas clássicas. Então, nós não vamos fazer uma mistura entre aquilo que são as normas APAS e aquilo que são as normas clássicas. É importante seguir aquele que é o rigor das normas orientadas para a universidade em que estamos. Então, basicamente, era isto que nós queríamos aqui conversar e apresentar na sessão 2. Pela atenção dispensada, agradecemos a todos e a todas e esperamos mais contributos e esperamos mais subsídios em relação àquilo que foi a nossa conversa da sessão 2. Muito obrigada e bom proveito na nossa escuta, na nossa reflexão, no nosso estudo. E qualquer coisa, como sempre, precisamos aqui a nossa disponibilidade para responder ou debater. Muito obrigada.